Olá, eu sou a Otávia Somavila e junto com a Calebo e a Barra Doce eu trouxe mais uma receita exclusiva para vocês. E dessa vez uma torta de chocolate inspirada na tradição da confeitaria americana. A receita original dessa torta se chama Mississippi Mud Pie, o que seria equivalente a uma torta de lama. É porque ela é uma torta de chocolate tão cremosa que parece aquela brincadeira infantil. Mas não se engane, ela vai ficar lindíssima e você vai se surpreender com a delícia que fica essa receita. A gente vai começar com a massa e eu vou peneirar a farinha e o cacau. Bom, eu peneiro a farinha com o cacau e aí eu vou acrescentar o açúcar e misturar bem com o fouet. Feito isso, eu vou acrescentar a manteiga aqui no meio e começo a trabalhar com as pontas dos dedos, sem amassar muito, até eu obter uma farofa. Depois que tiver com uma consistência semelhante a uma farofa, eu vou acrescentar a água da receita, só até a massa ficar homogênea e formar uma bola de massa lisa e homogênea. Depois de misturar os ingredientes secos com a manteiga, eu vou obter essa consistência aqui, que eu falei que fica parecendo uma farofa, é desse jeito. Agora que a gente vai acrescentar a água, e você vai reparar que a água varia um pouquinho na receita, porque é só o suficiente para a massa ficar homogênea. Então agora a gente acrescenta a água aos poucos, e eu vou trabalhar rapidamente a massa assim, em movimentos suaves, sem amassar muito, e ela vai formar uma bola homogênea de massa. E aí vai estar pronta a massa da nossa torta de chocolate. Bom, a massa está pronta, completamente homogênea, e eu pensei essa receita de uma forma que a gente já pudesse abrir na forma antes do tempo de descanso. A gente sabe que as massas doces a gente sempre deixa descansar, mas nesse caso eu deixei ela mais consistente para facilitar a sua vida. Então você já pode abrir essa massa numa forma, vou falar um pouquinho da forma já já, e depois a massa vai descansar na forma. Assim a gente ganha tempo e agilidade na nossa produção. Eu estou usando uma forma de torta de fundo falso e eu adoro essa forma que tem na Barra Doce porque ela é mais funda, perfeita para tortas com bastante recheio, como é o caso dessa daqui. Eu unto levemente com desmoldante, porque vai facilitar bastante o processo de desenformar, principalmente na lateral canelada. E aí eu vou enrolar a massa no rolo e desenrolar na forma. E fica bem fácil de trabalhar assim. Bom, eu abri a massa na forma e levei a forma direto para o congelador. É importante a gente usar esse tempo no congelador, tanto para o descanso da massa quanto para o processo de congelamento. E ó, a massa tá completamente congelada. Isso é um truque que eu aprendi anos atrás e desde então eu desenvolvo minhas receitas pensando nesse processo, porque facilita muito trabalhar com torta. Eu vou tirar a forma do congelador e vou levar direto para o forno, e o forno tem que estar bem quente. Por
que isso? As massas de torta, elas tendem a dar uma encolhida ou às vezes até mesmo uma derretida no forno, dependendo da proporção de manteiga e farinha da massa. Tanto que é muito comum quando a gente vai assar só o fundo, a gente forrar com papel e colocar um peso. Existe no mercado pesos específicos para isso, ou até mesmo aquela técnica de colocar feijão. Você pode fazer isso se você gostar de usar essa técnica, mas neste caso aqui, desta massa, dá super certo você tirá-la do congelador e colocá-la direto no forno. O forno estando bem quente. Ela vai assar só por 10 minutos e ela não vai encolher, não vai estufar e nem vai derreter a ponto de prejudicar a qualidade da massa. Então eu uso isso, eu vou levar direto para o forno, enquanto a massa assa a gente faz o recheio. Bom, agora a gente vai fazer o recheio. E o recheio dessa torta tem uma base de um creme de ovos com açúcar mascavo e chocolate derretido. E eu tô usando o Cical meio amargo, pré-derretido no micro-ondas, tá? E deixa ele bem homogêneo e já frio. A gente vai começar o recheio colocando a manteiga e o açúcar numa tigela, vou bater bem, juntar os ovos um de cada vez e depois finalizar com os outros ingredientes. O último ingrediente vai ser o creme de leite fresco e a gente vai só misturar até ficar homogêneo e tá pronto o recheio da nossa torta Mississippi Mud Pie. Já assei a massa, como eu falei, são de 10 a 12 minutinhos até ela ficar opaca. Percebe que ela não retrai quase nada, então é uma forma muito prática de você trabalhar congelando a massa crua. Agora a gente vai despejar o recheio já pronto e voltar para o forno a 180 graus e eu vou assar agora por 50 minutos mais ou menos, até esse recheio firmar. Depois a torta vai esfriar e a gente vai partir para a decoração. Uma dica, gente, na hora de despejar o recheio, eu passo ele pela peneira, para ele ir bem lisinho para a torta. Assim, qualquer pedacinho, qualquer bolinha de cacau que não dissolveu, ou mesmo da manteiga, tudo fica na peneira e o recheio da torta vai bem lisinho. Bom, agora, como eu falei, a torta volta para o forno por aproximadamente 50 minutos a 1 hora, até o recheio assar e ficar firme. Bom, agora eu vou ensinar a fazer uma decoração de chocolate que fica linda na nossa Mississippi Mud Pie e você também pode salvar para decorar outras sobremesas. Aqui vem uma dica muito legal, a gente usa chocolate nobre,
Tô usando o Cical, meio amargo. E a gente vai derreter esse chocolate sem precisar temperar. Você já ouviu falar nessa técnica? É muito interessante. Na verdade, a temperagem é um processo que a gente sempre faz quando a gente derrete o chocolate, porque a gente precisa reorganizar os cristais das manteigas de cacau que está presente no chocolate, para garantir que o chocolate tenha consistência, tenha brilho, a quebra seja perfeita. E aí a gente faz todo aquele processo de derreter, pode jogar no mármore, pode fazer pelo micro-ondas, enfim. Todo mundo já ouviu falar em alguma técnica. Porém, se a gente derrete o chocolate numa temperatura bem suave, e eu já aviso, essa técnica é boa para quantidades pequenas de chocolate, como essa que a gente vai usar na decoração. A gente não precisa temperar, porque a gente não vai desorganizar essas moléculas, esses cristais. Qual é a dica? É derreter o chocolate sem que ele passe de 34 graus Celsius. Se você consegue derreter o chocolate sem que ele passe de 34 graus Celsius, ele se solidifica sem que você precise retemperar, tá certo? É como se a gente aproveitasse a temperagem natural que já vem no chocolate nobre. Para isso, é muito importante um termômetro de leitura instantânea, como esse aqui, e usar sempre bols, tigelas de plástico, porque se você usar de vidro ou porcelana, ela vai reter muito calor, vai continuar esquentando depois que a gente desligar o micro-ondas e o seu chocolate vai aquecer demais. E micro-ondas, a gente só faz essa técnica com micro-ondas. Bom, eu vou levar isso aqui para o micro-ondas. Muito importante também, a potência do micro-ondas tem que ser 60% ou 50%. Se o seu micro-ondas só tiver potência alta, média e baixa, coloca na média. Senão você coloca a 60%, tá certo? E a gente vai derreter em intervalos de 30 segundos, depois 20 segundos, depois 15 segundos. E cada vez que eu fizer um intervalo desse, eu mexo e meço a temperatura. E assim eu vou conseguir derreter esse chocolate aos poucos, sem que ele ultrapasse os 34 graus. O que é importante você lembrar para acertar essa técnica? Colocar o micro-ondas na potência média e trabalhar de 30 segundos para baixo. A primeira vez que você colocar o chocolate 30 segundos só na potência média, não vai acontecer nada. Mas você mexe, coloca de novo e aí você vai sempre diminuindo o tempo. 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, para evitar esse superaquecimento, para evitar que passe de 34 graus. E se você chegar em 5 segundos e ainda tiver uns pedacinhos de chocolate, você coloca mais 5 segundos e vai mexendo. Feito isso, você vai despejar o chocolate numa bancada, de preferência de mármore, bem sequinha, bem limpa, e ele vai cristalizar muito rápido, como se você tivesse temperado. E eu vou mostrar para você como, usando uma espátula, a gente vai fazer uma decoração linda. A gente vai esperar alguns minutinhos até que o chocolate fique opaco e, ao ser tocado, o dedo saia limpinho. Isso é importante, que é o ponto que a gente vai usar. A gente trabalha com a espátula a 45 graus e eu vou raspando a parte de cima do chocolate para conseguir esses rolinhos fininhos e compridos. A torta vai assar e ela vai formar uma casquinha bem firme no topo, mas o interior ainda vai estar um pouquinho macio. Conta o tempo, aproximadamente 55 minutos. Se ela tiver com essa aparência, com essa casquinha, você pode tirar e agora deixa esfriar completamente para decorar.
E aí a gente vai passar para a finalização da nossa Mississippi Mud Pie. Bom, gente, agora a gente vai para a cobertura e acabamento da nossa Mississippi Mud Pie. E é um simples chantilly. Bom, para fazer um bom chantilly, o que você precisa? Creme de leite fresco e um pouco de açúcar. Você também pode aromatizar com baunilha. E o mais importante é que o creme de leite esteja bem gelado, mas bem gelado mesmo, assim. Pelo menos umas 12 horas na geladeira. E idealmente, meia hora antes de bater, você coloca ali uns 15 minutinhos no freezer. Se o dia estiver muito quente, como tem feito dias muito quentes agora, coloca o bowl e o batedor da batedeira na geladeira também, para que eles estejam bem gelados. Se você achar muito difícil bater chantilly, aproveita que na Barra Doce você encontra aqueles cremes tipo chantilly que tem um batimento muito mais fácil. É uma opção se você quiser finalizar a sua torta de uma forma mais prática. Eu vou fazer um chantilly tradicional com creme de leite fresco e açúcar, batendo na batedeira até dar o ponto. Outro detalhe muito importante no chantilly, atenção, você não joga o creme de leite aqui e vai fazer outra coisa, porque de uma hora para outra ele passa de líquido para consistente e se a gente bate demais, a gente perde o ponto e ele começa a separar e você vai acabar com um monte de manteiga na sua batedeira. Bom, torta já esfriou, agora a gente vai para o acabamento. Eu vou polvilhar cacau em pó puro no centro, que eu acho que fica lindo, e nas bordas eu vou usar o bico 1E da Loncy para fazer um trabalho com chantilly, vou fazer um movimento de espiral que eu adoro, e vou finalizar com os nossos rolinhos de chocolate.